sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, sopra Espírito, trazendo vida. Junto aos pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte achar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar. E é isso. Já estamos no ar então, Deus abençoe a todo o povo de Deus, um abraço a todos vocês. Começa nesta quarta-feira mais um programa Momento Saúde com a doutora Roberta Franco, hoje missionária Alexandre da Rosa, missionária Roseli também, presente nessa programação abençoada. E nos botões técnicos, pastor Gilberto Gonçalves na produção. Deus abençoe todos vocês. Vai já compartilhando, porque os assuntos que nós vamos tratar aqui são assuntos profundos, são assuntos que realmente vão trazer uma edificação não só espiritual, como também física para você e toda a sua família. Talvez hoje você tire todas as suas dúvidas que você tem com relação à medicina integrativa. Vamos ouvir uma saudação da doutora Roberta, seguida da missionária, e já já vamos entrar nos assuntos. Mas eu peço para você compartilhar. Vai compartilhando nos grupos do Facebook, no WhatsApp, porque o assunto vai ser palpitante, relevante e profundo hoje, nessa programação toda especial. Estamos aqui ao vivo, doutora Roberta. Boa tarde, a paz do Senhor. Como é que está a expectativa para essa programação? Boa tarde, gente. Muito boa tarde. Que a paz do Senhor esteja com vocês. É uma alegria estar aqui novamente para trazer um pouquinho de conhecimento, né? Para quem não me conhece, então eu sou a doutora Roberta Franco, eu faço pós com o Dr. Larry Ribeiro, sou farmacêutica, tenho minha clínica lá no centro de São José dos Pinhais, né? Já morei fora do Brasil, tenho diploma internacional na área da saúde, tenho pós-graduação em estética também, então tenho um pouquinho de conhecimento, né? A gente não sabe tudo, mas o pouco que eu sei, eu tento estar passando aqui para vocês da uma maneira mais fácil possível, né? Gostaria de agradecer ao missionário
que é um homem de Deus, que tenha, né, aberto essas portas aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre saúde, um pouquinho para entender o porquê que nós estamos adoecendo, né, um olhar diferente dessa medicina, tentando entender o porquê tanta gente doente, tanta gente morrendo, tanta gente que não tem alegria para viver, né? Hoje uma conhecida falou para mim que hoje acordou querendo morrer, porque ela não aguentava mais viver desse jeito. Então a gente não pode viver numa condenação. E eu gostaria de agradecer esse casal maravilhoso, a missionária e o missionário. Muito obrigado pela abertura, missionária. Amém. Missionária também conosco aqui, também participando dessa programação. Missionária, boa tarde, a paz do Senhor. Uma boa tarde ao missionário, a doutora Roberta, a paz do Senhor. Paz do Senhor ao pastor que está ali mexendo nos botões eletrônicos ali para levar a imagem, a voz até você, não é verdade? Porque nesse momento nós estamos pelas redes sociais e também pela Rádio Tropical. Que o Senhor Deus possa abençoar poderosamente a sua vida e juntamente com vocês nós estaremos aqui também aprendendo um pouquinho sobre a saúde, não somente aprendendo, mas colocando em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo, porque na realidade é mandamento do Senhor para nós cuidar do nosso tempo, que é o corpo do Espírito Santo, né? Não fique somente aí ouvindo, né? Enchendo a mente de conhecimento e não colocando em prática. Mas eu espero que você escute e comece a colocar essas lições, né? Essas explicações, tudo em prática na tua vida, porque sem dúvida, né? A sua saúde melhorando, o seu modo de pensar vai melhorar 100%, missionário. É verdade. E as pessoas, doutora Roberta, elas sempre fazem perguntas, né? O que seria a medicina integrativa? É diferente da medicina convencional, ela é diferente da medicina alopática, né? A medicina integrativa, o nome já diz, né? Ela trata a pessoa integralmente. A medicina alopática, doutora, ela tem um médico para cada órgão, né? Existe um médico para os olhos. Existe um médico para os rins, tem um médico que só é específico no coração, o outro é para os ossos. A medicina integrativa já é diferente, ela é sistemática, ela trata a pessoa integralmente, isso não só na área física, como também na área emocional, né, porque existem doenças que a origem é na parte emocional, também espiritual, então ela é um conjunto integral. Ela trata sistematicamente, porque a gente aprendeu com a doutora aqui que as doenças elas têm uma ligação. Às vezes o problema está no fígado, mas o outro órgão está com defeito e, consequentemente, atinge o fígado. Às vezes um problema no dente está afetando o intestino. Às vezes um problema na vista está afetando também outra parte do corpo, né? Então a doutora vai dar uma pincelada a esse respeito para mostrar para as pessoas quão diferente e importante é a medicina integrativa, doutora Roberta. Então, o doutor Lair fala que realmente os médicos eles lotearam o corpo humano, né? Cada um ficou com uma parte, como não olha ele como um todo, e o grande erro tá isso, né? Tá aí, não tem como a gente querer ter saúde, querer ter uma pele boa, se o fígado não tá bom, se o rim não tá bom, ou uma queda de cabelo, né? Por que as pessoas acabam perdendo o cabelo e não conseguem recuperar? Então pode ser que quando, né, as pessoas chegam na clínica, eu falo, olha, o teu problema pode ser dente, o teu problema pode ser os seus órgãos, e é muito difícil das pessoas entenderem isso, né? Um conhecimento muito denso, porque tem uma cultura que fala que não, se você é cabelo, eu tenho que olhar o cabelo, eu não tenho que olhar eles não conseguem fazer esse link, né, de que um dente pode estar prejudicando uma queda capilar, ou um câncer pode estar relacionado com um dente, né? Então a gente olha esse indivíduo como um todo, sempre olhando aqui, acho que é o grande diferencial
é olhar o lado espiritual junto, né? Porque esse eu creio que seja o grande chamado e o grande diferencial lá na clínica. Nós não olhamos só o lado físico e o mental, nós olhamos também o lado espiritual, que a gente sabe que e não emocional tem como... também, né, doutora Roberta? Né? Lá na Porque clínica eu sempre Bíblia, brinco, né? Que sim. lá na clínica é físico e mental, e na igreja é o lado espiritual. Daí eu já não tenho o dom, esse dom tão grande assim. Mas né, você olhar o indivíduo como um todo, né? Sim. É porque a Bíblia Sagrada, ela também fala que existem muitas doenças que elas são oriundas do emocional, né? Por exemplo, a medicina integrativa, ela trata da inveja, ela trata do sentimento de vingança, ela trata do sentimento de ódio, Traumas, da ira, né? dos traumas, e tudo isso gera doença. A Bíblia diz que a inveja, ela afeta os ossos. A Bíblia diz que a emoção do ódio, ela afeta o estômago. A palavra de Deus fala que existe também uma ligação da emoção com algumas doenças, né? Por exemplo, eu quero dar um exemplo aqui de um homem que morreu lá em São Paulo, morreu do coração, porque ele se emocionou ao ver um jogo e o time dele perdeu. E ele ficou tão emocionado com aquilo que deu um gente que problema morre coração. no cinema, né? Vendo um filme, né? Tem AVC, não é? Aconteceu nos Estados Unidos, na época que aquele filme Paixão de Cristo foi lançado, uma pessoa morreu do coração, ficou tão emocionada ali, ela ficou tão impactada com o sofrimento de Cristo naquele filme Paixão de Cristo, que ela morreu dentro do cinema por conta disso, né? Mas então você mais ou menos já percebeu o que é medicina integrativa, né? E nós queríamos saber da doutora Roberta exatamente como que seria os tratamentos, doutora Roberta, lá na sua clínica, como que a senhora faz o diagnóstico, qual é o diferencial da medicina convencional para a medicina integrativa? Como é que seria? Lá na clínica, missionário, eu investigo a causa do problema, né? A diferença, acho que primordial, é que os médicos, eles não conseguem identificar a causa. Eles vão lá e dão um remedinho. Eu tô com pressão alta, eu dou um remedinho. Eles tratam os sintomas, no caso. Eles não tem esse olhar mais analítico. Por que aquela pessoa realmente não melhora de 10, 20 anos tomando um remédio e não tem uma evolução? O que está impedindo esse organismo de se autocurar? Porque Deus fez um organismo totalmente com a capacidade de autorregeneração. Ele não fez um corpo que não, você está condenado, não tem mais o que fazer. O que muitas pessoas, quando chegam na medicina nesse estágio, elas já falaram, você é minha última opção. Eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, e ninguém resolveu. Então eu resolvi dar uma chance para a medicina integrativa. E daí essas pessoas chegam muito doentes. Então elas têm que ter um pouco de paciência. E podada com remédios, né? E o desmame, gente totalmente intoxicado, com o fígado acabado, com o rim acabado, cérebro, então, totalmente danificado. Então, é uma restauração de almas. Eu digo que aqui na igreja tem o lado espiritual, mas lá na clínica eu também restauro elas. Eu ensino elas a viver, eu ensino onde está o problema, a identificar emoções, porque as pessoas também não se conhecem. Elas não sabem por que elas estão com inveja, por que elas estão mal, né? Gente, é um trabalho tão lindo que esses dias eu falei para minha paciente, você está agradável. Quando você vem aqui, você é uma pessoa difícil. E com o tratamento, as pessoas vão se conhecendo, elas vão entendendo e elas ficam bem só de você olhar aquela dor dela. Eu acho que é pegar na mão mesmo e falar assim, olha, nós estamos juntos, você está com dor, eu entendo a tua dor, vamos trabalhar, vamos evoluir. E é isso mesmo, passar pelo processo dói, muita gente reclama, quer desistir, e daí dor de cabeça, e falando, não, é assim mesmo, mas nós estamos juntos, eu já passei por esse caminho, eu sou o teu GPS, eu consigo te ajudar. Mas você tem que querer. Se você desistir na metade do caminho, você vai perder tua bênção. Então, vamos lá. Então, é mais ou menos isso. Por que nós adoecemos? Porque tem um corpo totalmente inflamado, uma alimentação totalmente inflamada, o meu emocional total destruído,
não consigo lidar com meus problemas, eu me fecho, eu culpo o mundo, eu culpo Deus, sempre a culpa tá lá fora, né? E na verdade não, nós somos os responsáveis pela nossa vida, pelo nosso destino. É claro que Deus, ele tem uma influência muito grande, mas se o teu mindset, se a tua mente, ela não te ajudar, ela ficar te sabotando, não tem Deus que faça o negócio acontecer. Você tem que botar a tua mente para funcionar, você tem que colocar ela lá, porque é uma programação. Nós estamos, né, quando a gente nasceu, teu pai e tua mãe te deu uma programação. Muitas das vezes não é uma boa programação, né? Entendi. São as crenças, mas a gente tem que, ou momentos difíceis, enfim, só que por isso que a gente tem que quebrar nossas crenças, a gente tem que tratar o nosso emocional, porque um tratamento também não vai evoluir se eu não olho o meu lado emocional. Por isso que existe a terapia neural lá na clínica, justamente para a gente começar a aliviar, ressignificar e mudar a mente para você poder se projetar, para você poder se ver lá na frente saudável e bem. E, doutora, a genética tem alguma coisa a ver com isso? A genética, graças a Deus, Deus não nos condenou, né? Então, quando eu fui no congresso com o Bruce Lipton, que é um dos caras mais grandes que fala hoje em dia sobre epigenética no Brasil e no mundo, né? Ele falou que 3%, ele tem um livro, né? Falando que 3% somente aquilo que a gente carrega dos nossos genes. Só 3%? Somente 3%. E os 97%? Então espiritual, aí que entra a medicina integrativa, né? Onde está o espiritual, Questões o emocional e o físico. Tá então, certo. se você tem hoje em dia uma doença, saiba que você é difícil, é pesado, mas você que criou ela. Do mesmo jeito que você criou, você pode descriar e você pode refazer. É claro que tem níveis que às vezes tem um projeto de Deus ou não, né? Aí é o mistério de Deus na vida das pessoas. Realmente a gente não sabe. Tem horas que Deus quer encerrar a vida e acabou. Mas quando tem vida, tem esperança e a gente luta. Exato, Quando tem vida, tem esperança, né? A morte e a vida estão na mão do Senhor, né? Eu sempre oriento as pessoas, eu sempre prego isso, né? A morte, ela vem basicamente de 3 origens, né? Do diabo, de Deus e da negligência humana. O diabo mata, macumba, bruxaria, mata. Deus mata e também Deus leva. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo. Às vezes Deus chama, né, os seus servos naquela época, enfim, ele já concluiu o seu propósito, o seu chamado, e Deus o chama, como aconteceu com Elias, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com o próprio Pedro, o apóstolo Paulo, né? Mas também tem a morte oriunda da negligência. A pessoa foi negligente, por exemplo, não sabe se cuidar, não sabe se alimentar. É negligência. A pessoa encurta a vida, não porque Deus está encurtando, porque ela é negligente na alimentação. Por exemplo, ela vai fazer uma viagem, ela não cuida do freio do carro. De repente, bate com o carro e morre. Foi Deus? Não. Foi o diabo? Não. Foi a negligência da pessoa. Na questão da alimentação, é negligência. Muitas pessoas que estão morrendo pela boca, porque estão se alimentando mal. Então, mas muitas vezes, assim, ô missionário, essa pessoa não sabe se alimentar, como nós. Antigamente nós não sabíamos se alimentar, né? A ignorância, pessoas, né, com relação... Não, as pessoas querem o pronto, o fácil, né? Tá pronto, tá fácil, então eu vou, eu compro, eu pego, pronto. Eu quero uma vida bem mais fácil, né? Só que a gente sabe que não é isso. Comida empacotada, né? Mas, missionária, eu acho assim que existe uma indústria que investiu pesado para você pensar que aquilo ali era bom. Eu acho que eu sempre digo e vou falar e vou insistir que o diabo está na indústria. Porque aonde não, vamos aqui, esse pacotinho é bom, tá escrito light, tá escrito diet. Olha, tá falando, é saudável. Se você não conhece, você não tem esse conhecimento mais profundo. É como assim, ó, aquele pacotinho não tem o glúten,
mas Você já acha tem que outra é- carne Tem conservantes. conservante. Tem Mas a gente não sabe. Pois né? é, por isso que eu falo, entende? Muitas vezes a gente erra por falta de conhecimento. Por isso que nós estamos aqui para aprender um pouquinho hoje com a doutora. A Bíblia fala verdade? isso, né? O meu povo sofre porque faltou conhecimento, não só na questão espiritual, como na questão física, emocional. O conhecimento é tudo. Por isso nós temos esse programa, né? O programa Momento Saúde, para você ter também, adquirir esse conhecimento tão importante para a sua saúde, né? Eu queria fazer uma pergunta para a doutora, o seguinte, né? Tudo isso atrapalha o sistema imunológico? O sistema imunológico começa a descer? Como é que é a situação? Então é assim, né? Quando a pessoa ela chega ali na clínica, eu faço uma análise dela, né? Por quê? Porque se ela chega doente, o sistema imunológico dela já não está funcionando. Então teve algum erro que está impedindo com que, como eu falei, essa regeneração aconteça, que a saúde ela venha, né? Então, o que a gente precisa analisar? O que está impedindo o meu sistema imunológico de funcionar, ele ter essa 100% da capacidade dele? É aonde eu entro. É aonde as pessoas, quando vão lá na clínica, e muitas das pessoas elas não querem ir, porque elas vão ter que ter mudança de estilo de vida. Não tem como a gente ter saúde vivendo no mesmo ambiente que você adoeceu. As pessoas querem só olhar para o medicamento, né? Algo que é superficial, acha que um comprimido é um passe de mágica, tomou, mas não querem mudar o estilo de vida, não quer abandonar o açúcar, não quer, enfim, tem que, se a pessoa quer uma saúde integral de verdade, quer ter longevidade de vida, a pessoa precisa mudar o estilo de vida, né, doutora? Isso mesmo. Então, o que eu vou analisar nessa pessoa, né, pelo exame da biorressonância? A vida inteira dela, né? Se ela dorme, se ela não dorme, como que é a água dela, se ela toma água. É verdade. Não se é ela nem- toma, Né? Porque tem gente que não toma água. Toma Coca-Cola, café. Chá, né? Ou chá chimarrão, ainda se for, ou chimarrão. mas não As pessoas toma dizem, suquinho. que são viciadas no café. Eu disse, não, você não é viciado no café, você é viciado no açúcar. Tira o açúcar para ver se você toma o café, você abandonou o café. Então, na realidade, é o açúcar que está no café, porque elas dizem, eu não tomo café sem açúcar. Aí eu abandono o café. Então, você não estava viciado exatamente no café, você estava viciado no açúcar que estava no café. Isso, doutor? Então a mesma coisa é o chocolate. A pessoa Sim. não é viciada no chocolate. Claro. No cacau, açúcar, né? Não é no O cacau. chocolate, açúcar que o tá chocolate no chocolate. verdadeiro, né, doutor? É amargo, né? amargo, é super amargo. Então a pessoa está viciada, na realidade, é no açúcar, É tudo no aquilo que é açúcar. doce, né? É isso? É isso mesmo. Então, é onde que as doenças, elas nascem, né? É o açúcar. Então tem que remover tudo que está atrapalhando. Tudo. Quando a pessoa chega, o casal aqui, eles estão sofrendo, tadinhos. Mas a já gente... passou, já tá leve o agora. pior momento já foi, né, passou. missionário? Já emagreci tranquilo. 5 quilos já. Já emagreceu, então graças a Deus estamos emagrecendo. Porque é um processo, né? A gente quer na hora. Tem gente que emagrece assim, rápido. E tem gente que não emagrece. A gente tem que entender e respeitar o processo de cada um. Isso também é necessário. Eu sei que acaba gerando ansiedade, mas está lá na mente. Por isso que a gente trata a mente também dentro do consultório, porque é importante, né? Então, quando essa pessoa ela chega, eu tenho que identificar o problema. Eu tenho que saber aonde está o problema que ninguém está vendo, que ninguém está te contando, que eles estão ocultando, porque realmente é uma informação que ninguém quer falar, tá? Porque tem muito dinheiro atrás. É uma indústria muito forte. Poderosa, então, né? 90% do mercado existia há 50 anos atrás, todas aquelas gôndolas de todos os produtos não existia. Se existisse, era o quê? Arroz, feijão? Enlatado, não tinha, desodorante não tinha, pasta de dente. É uma coisa muito nova. 90%, vamos colocar 80% do mercado hoje em dia que tem ali não presta. Olha o dinheiro que está envolvido dentro daquilo ali. Então, como a gente vai ter que começar a falar, né?
Então, quais são os produtos de higiene pessoal que você usa? Isso pode estar prejudicando ou não? Eu vou falar por que não, né? A tua água... Pode ter metais pesados, né? Pode ter metais pesados. Então, nós vamos falar o porquê trocar. Não é só simplesmente, não é porque eu não gosto da marca X ou da água X, a água do pH bom, o chocolate. Por que aquele chocolate não é bom? Tem que ter uns, não tá me falando, mas me mostra o porquê, porque você consegue saber onde o perigo se encontra. E você sabendo onde o inimigo tá, você consegue se defender melhor. Então a gente tem que começar a olhar, então essa pessoa, ela faz um exercício, ela toma água, ela dorme bem, ela vai ao banheiro, como que é a vida dela, essa pessoa, ela tem emoções, como que ela trata as emoções, ela tem crenças, ela não tem crenças, ela tem Deus, ela brigou com Deus, ela não brigou com Deus, como que tá essa relação? Porque às vezes a gente tá na igreja, mas a gente tá super brigado com Deus. Eu já fui uma pessoa que eu não andava, então, meu Deus do céu, né? Era depressiva, era toda, né? Imagina no pior cenário, era eu. Porque eu falo que os meus pacientes são o meu reflexo, não é à toa que eu tô aqui. Eu não sou um ser iluminado que veio pra terra para salvar. Não, eu vim aqui, sofri, comi o pão que o diabo amassou, fiquei doente, fiquei depressiva, mas eu falei, gente, eu quero viver. No final das contas, a gente quer viver, a gente não quer morrer, né? Sim, e a gente quer viver uma vida saudável, né? Uma vida plena, né? Uma vida de felicidade. Se você não tá feliz, é porque tem alguma coisa impedindo a tua felicidade. Eu não sei o que é, se é espiritual, se é físico, se é emocional, mas Deus, eu sempre falo, Deus não nos condenou, nós não estamos condenados. A gente tem sim como ser feliz, a gente tem como ter saúde, pelo menos, né? Se você acha que é uma crença tua, mas vamos trabalhar em cima do teu emocional. E eu posso te ajudar lá na clínica, porque a gente olha todos esses lados, tá? É uma coisa aqui que o missionário falou, já emagreci 5 quilos. Mas o tratamento da senhora não é especificamente emagrecer, é especificamente cuidar da saúde. Né? Porque na medida que você vai cuidando da saúde, emagrecimento ele vem automático. É um reflexo. É uma consequência, né? Exatamente. É. Então, eu não fui lá para emagrecer, eu fui lá para tratar da saúde, né? Saúde orgânica, saúde física. E quando você começa a tratar integralmente da saúde, você com certeza emagrece, porque as inflamações vão saindo, né? Às vezes você não está nem gordo, você está inchado, né? De repente você se alimenta de uma determinada comida que está te inflamando, né? Tira tudo que estava inflamando e é uma consequência. Murcha. É verdade. Fica magrinha. Ô, doutora, qual é a primeira coisa que você analisa lá na clínica? Que tratamento é indispensável para uma pessoa que está realmente carecendo de uma análise, né? Assim, geral? Quando a gente fala em doença, o Dr. Laí Ribeiro, ele é muito... ele fala muito sobre aonde que a doença nasce. Então, toda doença, ela nasce no intestino. Não tem como a gente falar em saúde, recuperar a saúde, ficar bem de cabeça, de corpo, de tudo, se a gente não olha a principal região, que é o intestino. Então, a doença ela vai a cavalo e a saúde volta a pé. Também não é tão fácil. Tirar uma inflamação de um organismo que está, né, completamente destruído é muito difícil. Mas aonde que a gente vai recuperar? A gente tem que olhar o caminho para onde que deu certo para muita gente, para onde eu tenho que ir, para onde que eu tenho que olhar. É o alimento. Então, o que a gente analisa lá na clínica? O que a pessoa pode ou não comer? Todo mundo pode comer a mesma coisa? Não! Existe uma genética diferente, existe um organismo diferente. Então, Deus não ia condenar se o alimento lá da Ásia não tem, porque então eu iria faltar. Para mim, todo o alimento é para todo mundo, em todas as épocas do ano. Também não. Então, é isso que a gente vai começar a analisar na clínica. Qual que é o alimento que está te inflamando? Se é um alimento bom,
por que ele não entra? Porque, né, por que ele não tá me fazendo bem? E isso é muito importante. Porque se a nossa fábrica, eu sempre brinco lá na clínica, que o ser humano, ele é uma fábrica de fazer cocô. Ele come e depois ele joga lá para fora. Na clínica a gente tem que ver como que tá, se a pessoa tá usando papel higiênico ou não tá. Porque se está usando já é sinal de que tem uma desbiose, que tem um problema intestinal. Se faz, né, o cocô como cabritinho, ou se, né, tem formas, tem uma escala de saúde. Qual é o cocô perfeito? Então, como é que é a forma do cocô perfeito para você identificar que você está saudável? Porque cabritinho já vi que está doente, né? É verdade? Qual seria o cocô, as fezes que demonstra, não, eu tô melhor agora? É o formato de banana, então tem que ser aquele cocô que seja, né, não pode ser o cabrito, não pode ser pedacinhos, né, fragmentos. Aí isso aqui revela que é um sinal de doença. Que é um sinal de que as fezes não estão sendo bem produzidas, né, então ele tem que ser, não pode doer, não pode estar ressecado, né, ele tem que ser aquele cocô banana que vem assim, e você não precisa nem limpar. Quando você chega no momento da vida que você não tem que usar papel higiênico, parabéns, você tá com o intestino saudável. Que economia, hein? E já não vai... O doutor Laí falou que demorou 5 anos. Os animais, por exemplo, não usam papel higiênico, né? É verdade, né? Mas são animais. Mas o doutor Laí fala, você olha o seu cachorrinho é o exemplo que ele dá sempre, né? O seu cachorrinho, ele tem que pegar o papel higiênico para limpar o bumbum? Não. Então você também não, porque imagina lá nós na pré-história, lá não tem gente com papel higiênico muito nova. Era folha, né? Não se usava. A indústria inventou papel higiênico, foi de acho que 200 e poucos anos. Mas tem estudos falando que o papel higiênico traz toxicidade. Sabia que até o teu papel higiênico pode estar te prejudicando? A indústria do papel higiênico não está gostando dessa programação. Né? Mas está tudo bem. A gente está usando. Se você cuidar direitinho do intestino, né? É muito dinheiro. Você tá entendendo por que a saúde não é uma coisa boa? Porque você vai deixar de usar muita coisa. Você não vai precisar daquilo. E ninguém te conta. Então, infelizmente, hoje em dia, o dinheiro está acima de qualquer outra coisa, né? O importante é o money. Mas, enfim. Se a minha fábrica não está funcionando, tem alguma coisa tem um erro. Tem um erro no sistema. Eu sempre falo, se você não está bem, existe um erro dentro do teu sistema. Nós temos que identificar esse erro. Os alimentos. Então, qual que é o alimento bom, qual que não é? Por que aquele alimento é bom? Então eu ensino, né? O missionário, ele conheceu a fermentação de longa duração, do fermento, né? O pão, né? O pão, né, missionária? E foi terrível. Ela me cortou o pão, né? Eu entendi horrores de fora. Porque ela não parava de comer depois. Né? Os pães estavam me inchando, né? Eu tinha problema de intestino por conta dos pães. E olha que eu comprava só pães sem glúten, pães de não sei quantas sementes, e ela tirou tudo, né? Só que existe um pão que nós podemos usar, né, doutora? Que não faz mal, né? Qual seria? Então, esse pão, eu sempre explico ali na clínica que o pão de Deus é um pão totalmente diferente daquilo que a gente se encontra hoje em dia, né? Até antigamente, era puro, né? Era um trigo maravilhoso. Além da mudança geneticamente do trigo, que daí o glúten ficou 400% mais forte e muito mais difícil de digestão, que por isso que inflama, o intestino inflama, porque ele não dá conta. Pensa que o organismo ele foi feito para degradar, né, para quebrar um tipo de glúten, um tipo de trigo. A indústria foi lá e
deixou ela mais densa, para durar mais. Não é porque era bom, era para durar mais, para ter uma validade maior. E render mais também, né? Para ganhar mais, né? Então, é sempre pensando no dinheiro. Então, o que eles viram, né? Que o fermento que está lá na prateleira, ele não é um fermento bom. Só que existe, graças a Deus, a fermentação de longa duração, né? O fermento que se chama o levain, né, que é o levain, que se escreve o levain, ele fica 72 horas degradando, quebrando, comendo aquele glúten, aquele alimento ali, e por isso que aquele pão ele acaba sendo um pão saudável. Não, vocês têm que entender, não é que eu vou tirar, não, a pessoa não passa fome, né? O casal tá aqui, eles podem falar. Não é que a pessoa vai passar fome, ela só vai ter que eliminar tudo aquilo que está na indústria, que está no pacotinho. Mal pra sua saúde, né? Que tem um prazo de validade, eu sempre falo, tem prazo de validade longo, né? 6 meses, 1 ano. Tá fechado num pacotinho, tá? Tem agrotóxicos, tem química ali dentro, não é um bom alimento. E é cheio de conservantes também, né? Cheio de conservantes, sai daquilo que é natural, sai daquilo que é de Deus e entra no esquema do homem, entra no esquema da indústria. Então, a gente tem que ver tudo isso, se está faltando, se está ou não enzimas digestivas. Então, a gente vai analisando esse organismo para a fábrica de fazer cocô voltar a funcionar, para o sistema voltar a funcionar, tá? Tá certo. E nós temos aqui uma pergunta, missionária doutora Fátima Santos. Ela Isso. está perguntando o que é metais pesados. O que seriam os metais pesados, né? Eles são realmente maléficos? Existem vários tipos de metais pesados? Muitas pessoas nos questionam, doutora, sobre isso. Os metais pesados, nós temos os metais pesados dentro do nosso organismo, né? Então, existem alguns metais que eles participam da formação das nossas células, das nossas hemácias, outros tipos eles participam da formação da hemoglobina. Então, nós precisamos de alguns metais pesados dentro do nosso organismo. Eles são necessários. O problema é que eles estão nos intoxicando. Então, eles estão em muita quantidade e dos piores tipos. Deus, ele não fez um organismo para lidar com esses metais pesados, porque isso é uma coisa muito nova. A indústria tem o quê? Né? Essa indústria de carros, essa indústria de jogar a poluição na atmosfera, a destruição da camada de ozônio. Nós não fomos feitos para lidar. O nosso sistema imunológico, quando Deus criou, ele foi para lidar com parasita, com bactérias e vírus. Ele não criou um organismo para lidar com os metais pesados. Então, aonde, né? Aonde que esse veneno silencioso ele está se encontrando, né? Por que ele está me destruindo? Porque o meu sistema imunológico ele tem que se ver que nem um louco. Eu sempre falo assim, imagina que você é uma mulher que você tem 10 filhos. E você tem que acordar e dar de comer, levar para a escola, fazer a lição de casa, daí tem o extracurricular, aí leva a criança lá e tal, volta para casa e ainda tem que estar linda, maravilhosa, com a casa limpa para o marido. Gente, não tem energia, não tem corpo, não tem nada que aguente. Por que o sistema imunológico não está dando conta? Porque ele tem que muita coisa para lidar. É metal pesado, é parasita, alimentação inflamatória, são as emoções, é um sistema nervoso que está descompensado, mais um espiritual, que né, isso pouca gente fala, mas a gente sabe que as enfermidades estão aí, os demônios estão aí, e por isso que as pessoas não estão ficando boas. Mas vamos pensar só no físico e no emocional, vamos deixar um pouquinho o espiritual do lado. Se eu tenho tudo isso, o meu sistema imunológico ele entra em pane, ele não dá mais conta, ele tem tanta coisa para resolver, que ele acaba perdendo as funções. Mas se eu coloco lá uma empregada para limpar a casa, uma babá, uma cozinheira, se eu ajudo, né, limpo tudo aquilo que está me prejudicando, no final do dia eu não vou ter energia, não vou estar lá linda e maravilhosa. É claro que eu vou ter essa capacidade. Então, o meu sistema imunológico, o nosso sistema imunológico, ele fala, a doutora Elisete Kaffer fala que ele está limpando o chão.
Ele tá com sujeira. E daí ele não... Aí, o que ele acontece? Ele começa a tirar a energia da onde? Já perdeu os hormônios, já perdeu as vitaminas, já perdeu ali, começa a tirar a energia da onde? Dos órgãos. E é ali que... E principalmente os dentes. Então, por que o dente se prejudica tanto? Porque ele faz uma troca, um depósito de toxinas. Dente não importa, gente. Cabelo não importa, pele não importa, nada importa. Importa o quê? Os órgãos vitais. Se eu removo, se eu não tô intoxicada, se eu tô detonando meu sistema imunológico, eu vou começar a fazer trocas, porque eu preciso de energia. A energia tem que vir de algum lado. Se o órgão morre, acabou, a vida acabou. Um rim, um fígado, não tem mais vida. Então eu começo a trocar o quê? Os dentes. Então o meu dente começa a cair, o meu cabelo começa a cair, a minha pele fica um Deus o livre, né? Seca, hormônio, então infertilidade, então nunca se viu tanto na vida, clínicas de infertilidade. Por quê? Porque o organismo, o sistema imunológico está limpando o chão. Ele tem que fazer a troca, ele tem que puxar a energia vital de algum lugar. E demência, né? Nunca se ouviu falar tantas pessoas com demência, né? Estamos totalmente intoxicados. E as crianças hoje em dia com diabetes? Crianças. Isso aí é os pais, né? Você me perdoe falar, mas se tem uma criança com diabetes, é culpa o estilo do adulto. De vida, o estilo de vida errado dos pais. Claro. Achando que estão dando certo. Mas no final eles Entendeu? sabem. A balinha, impossível que não né? sabe. Não, eu creio que não. Entendeu? Eu creio que a pessoa está fazendo na inocência, na pureza, né? Porque mas, doutor, eu já tive 5 missionário. filhos, né? Então, quando a gente ia no supermercado, mãe, um chocolatinho, mãe, uma balinha, um suquinho, entendeu? Mas, missionária, Porque naquela época nós não tínhamos tanta informação. Hoje tem muita informação. Hoje tem até no pacote lá, açúcar faz mal, sem açúcar, sem glúten. Hoje nós temos muita informação e mesmo assim as pessoas não cedem. Talvez tenha informação, mas que não chegue ao alcance das pessoas. E vocês já repararam no supermercado, o missionário não sei porque ele quase não vai no supermercado, mas eu que vou mais para fazer compra, né? Então o que acontece agora no supermercado? Eles fizeram aquela fila de estratégia. Você anda assim, uns 2 metros ou 3 metros de um lado, do outro é só salgadinho e chocolate, e bala e pirulito. Gente, para quem não tem o entendimento, aquilo é uma tentação. E outra coisa, missionária, infelizmente, as pessoas que têm um poder aquisitivo menor é as que estão mais adoecendo hoje em dia. Porque antigamente o açúcar era caro. Na tempo né, que no Brasil tinha a rainha e tal, o açúcar era muito caro. Então, por isso que eles tinham os dentes podres, né, os ricos eram muito doentes, porque eles tinham acesso a esse açúcar. Só que daí a indústria veio, o dinheiro veio, então começou a baratear. Antigamente, eu lembrava aquela batatinha... que era caríssima, né? Tinha uma batatinha quando eu era criança, tinha até as bichas. Na latinha. Era muito caro. A gente não sabe o nome, mas vinha na latinha. Pringles, lá sei como eu já... Lembra? Era muito caro. Hoje em dia, você encontra por 5 aí, de uma qualidade que não era, né, não é tão boa. Então, o poder aquisitivo, hoje em dia, quem é esperto, né, e quem tem dinheiro, as pessoas que têm dinheiro, elas acabam sendo muito mais saudáveis hoje em dia, porque querendo ou não, para você fazer esse detox, para você fazer essa limpeza, para você... Eu concordo assim, por partes, né? Porque, veja bem, as pessoas que vivem na roça, elas duram mais. Sim, porque não tem esse alcance das mãos. Não tem. As pessoas que vivem na roça, elas comem aquelas comidas, elas não têm acesso ao mercado, não têm acesso ao empacotado. Então, elas comem inhame, batata doce, carne, ovos, saladas, elas comem alguém a agora comida... está aprendendo a comer o aipim, ou a mandioca, né? Quem que estou comendo aipim agora. Até o talhar, o cará, porque maravilha. Conforme o lugar que está chegando, Que muda, Deus. né? Mas tem gente que está aprendendo até Graças batata a Deus. doce, Então, né? Isso aí. Ô, glória. Glória a comer Deus. batata doce. Tá orando pela tua doutora? Então,
Então, veja bem, eu queria só concluir isso. As pessoas da roça, elas vivem mais. Aí o filho vem para a cidade grande e cresce financeiramente e tira os pais da roça e traz para o centro da cidade. E muda o hábito, muda a alimentação. Esses pais que lá na roça poderiam viver 90 anos e até 100 anos, acabam ficando doentes, né? Por causa da mudança do estilo de vida e da alimentação, e começam a ter problemas seríssimos. Os filhos não sabem. Eles acham que vão fazer algo bom para os pais, tirando da roça e trazendo para o centro da cidade. Né? Tem isso. E aí começa o quê? A dar, vou levar um bolinho, bolachinha, as coisas que o pai não conhecia. Quer dizer, essas bolachinhas, esses doces, é que vai gerar doenças. Então, as pessoas idosas no centro da cidade são muito mais doentes do que aqueles que vivem em chácara, que vivem na roça, que têm contato com a terra, têm contato com a água, até têm a contato. Própria criança, né? Entendeu? Na época. As pessoas no centro da cidade não andam mais de pé do chão, não tem mais contato com a terra, né? E isso tudo gera diminuição de vida, né, doutora? Porque quando Deus, ele sempre fala, Deus, ele sabia o que ele estava fazendo, né? Por que é contato com a natureza é tão importante, colocar o pé no chão, né? Ele é tão importante. Na sola do nosso pé tem o reflexo dos nossos órgãos, né? Então já existia uma acupuntura natural, né? Natural. As pedrinhas, você estimulava os seus órgãos, você estava ali fazendo uma terapia mesmo. Hoje em dia a gente coloca o pé no chão. Eu tive uma experiência quando meu filho era pequeno, o Alexandre. A gente morava em apartamento e ele só andava com tênisinho e meinha. Aí de repente a gente tivemos que voltar para Santa Catarina, né? E lá a gente foi morar em casa e tinha um quintal na frente da casa. Eu deixei ele à vontade, andar de pé descalço e brincar e correr. A água era da bica, a gente ia buscar água da bica. A criança ficou rosada, não ficava mais aquela cor amarela, doente, que você olhava, era uma criança amarela, uma cor doente. Contato com a natureza, né? E além de mais, né, é isso mesmo, Sara, porque você estava ali, colocar o pé, porque é o aterramento, eu falo muito sobre aterramento, fazer o escaldapé, cuidar do organismo, porque além de você estar lá na clínica a doutora faz escaldapé também, faz o hidrovitalis, né? Fazemos. Puxa todas as toxinas, né? O pastor Orlando ama, um abraço pra você. Uma referência do hidrovitalis é o pastor Orlando. Porque na natureza, a atmosfera ali, né, ele consegue nos doar energia. Por que a poluição? Você tem que fazer uma troca, né? Então, você está entrando a poluição, você tem que trabalhar o teu organismo para se livrar daquilo. Quando você está em contato com a natureza, cachoeira, tá pescando, tá lá colocando o pezinho no chão, a terra, a natureza está te dando energia. Então é importantíssimo, de novo, o homem voltar ao princípio. A comida é natural, a natureza é essencial, a gratidão faz parte também de você ficar bom, né? Se você quer ter saúde, seja grato. Mas não, seja realmente grato. No começo eu me forçava, porque eu não andava. Então eu falava assim, Deus, obrigado pela minha coluna saudável. Mas eu não tinha uma coluna saudável, mas eu acreditava fielmente que a minha coluna iria se restaurar, e é esse o exercício mental. Não adianta você ficar reclamando, botar a mão, né, colocar a culpa em Deus e você não fazer a parte que é necessário dentro do seu organismo e da sua mente. Quando você se afasta de Deus, quando você está longe do Pai, alguma coisa entra no local. Então, o que é que está atrapalhando também a tua vida espiritual? A ausência de luz tem a escuridão. A ausência de Deus também tem, né, o demônio, seja lá o nome que você quiser dar. Então, a gente precisa entender que lotearam o corpo humano. Essa medicina, ela loteou. Então, eu fico com o pulmão, você fica com o rim, você com o fígado, o outro ali com o cérebro. Ninguém se conversa e é como se a pessoa que tivesse um problema espiritual fosse louca,
Parece que não tem enfermidades, não tem esse outro lado. E o que eles não conseguem resolver, onde que eles colocam um manicômio ou tomam aí uma tarja preta, fica quieta, não vai pensar e daí o organismo vira daí o caos. Ninguém trata nada. Se não entrou no, porque antigamente, 100 anos atrás, não era assim, não existia essa medicina, 200 anos atrás, não era tão forte essa medicina, né? Alopática, né? E agora tudo é remédio. E interessante que, o interessante é que a medicina integrativa, ela trata tudo. Na alopática, na convencional, você tem que ter um médico para o coração, um médico para o osso, um médico para os órgãos, um médico para isso, imagina. Entendeu? A integrativa não, é integral, ela é sistemática. E pior que o remédio que você toma para uma coisa prejudica a outra. Tem os efeitos colaterais, exatamente. Isso. Nós estamos cortando o senhor, desculpa aí, missionário, mas nós estamos com o pastor Cláudio, né? Ele falou que está já uma semana sem leite, tratando, né? sem açúcar e sem trigo, seguindo o tratamento com rigor, com determinação. Quero falar como é que ele está se sentindo, não adianta só falar. Nós vamos dar uma pausa agora, gente, peraí. Vamos dar uma pausa agora para os comerciais, mas nós vamos voltar falando ainda de metais pesados, de parasita, o câncer, né? Por que as pessoas elas ficam tão facilmente cancerosas. Vamos falar sobre a crise da cura, porque as pessoas, às vezes, precisam passar pelo processo da crise da cura, porque elas mudam de alimentação, né? Uma pessoa que é viciada, por exemplo, no açúcar e acaba tirando o açúcar, ela fica com uma abstinência horrível, né? É o desmame, né? Então ela pensa, poxa, eu fui na integrativa e comecei a passar mal, passar dor de cabeça, né? Porque ela está no processo de abstinência, né? Entendeu? Você vai abandonar aquilo que está te matando. Porque muitas vezes aquilo que você mais gosta é aquilo que está te condenando. Muitas vezes aquela comida que você mais gosta, que você come todos os dias, de repente tem que tirar para te salvar. Geralmente é isso. Então, se o pastor Cláudio me permite falar, né? Era café e açúcar o problema dele. O Alano era o queijo, né? Não vamos falar do Alano. Deixa eu falar só do Cláudio. Ele viajava daqui a Goiânia para comprar 1 quilo, não sei quantos quilos de queijo. Pois ele vai me falar que o senhor é fofoqueiro. Não, ele falou, ele comentou conosco sobre isso. Então, é realmente isso. Aquilo que você mais ama pode estar te matando quando a gente fala em alimentação. Porque é onde... Aquele pudim, aquele né? chocolate, aquela... conservante, né? Então, infelizmente, para a gente ter a cura, ou felizmente, graças a Deus que você tem um acesso, para de pensar negativo, que a coisa está difícil, mas pensa no bem maior que você vai ter saúde, porque é isso que as pessoas fazem. Eu vou ficar... Vai ficar sem, até ficar bom. E se o teu organismo permitir, vai entrar. Aí volta de novo. Aí volta de novo. Com sabedoria, comendo os alimentos depois certos, o mais orgânico possível, mas depois com certeza ele vai entrar. Doutora, nós vamos dar uma pausa agora. É só 5 minutinhos, nem chega a 5 minutos dos comerciais da emissora. Já voltaremos trazendo assuntos importantes para você. Fique ligado aí conosco. Clamarei, 24 horas no ar, Tropical Gospel. Gospel News. As principais informações do povo de Deus. Adolescentes brasileiros demonstram amor por Jesus e sede por uma fé mais profunda. Recentemente, uma pesquisa do Grupo Barna revelou que quase 75% dos adolescentes brasileiros desejam aprender mais sobre Cristo. Em Recife, Pernambuco, a jovem Lavínia Fernandes, com apenas 14 anos, desafia seus colegas a trazerem amigos da escola para os cultos de sábado em sua igreja. Seu impacto é notável, com mais de 10 pessoas de sua sala agora frequentando a igreja através dela. Milhões de adolescentes cristãos no Brasil e em toda a América Latina estão vivenciando uma fé profunda e significativa. Uma pesquisa recente do Grupo Barna destaca que essa região é o lar de uma geração conectada e digitalmente capaz, que se compromete com a fé, se envolve com a Bíblia e anseia por aprender mais sobre Jesus.
os adolescentes cristãos brasileiros têm um entendimento notável de Cristo e da Bíblia. Quando questionados sobre o que pensam de Jesus, 74% acreditam que ele oferece esperança às pessoas e 60% afirmam que ele faz uma diferença real no mundo atual. Gospel News, informações para o povo de Deus, volta amanhã. Fique conosco. Voltaremos daqui a pouco com mais informações no Gospel News. 17h57. Saúde e comportamento. O iogurte natural é outro item da cozinha a ser inserido na rotina de beleza, servindo para amenizar os sinais de envelhecimento na região dos olhos, onde a pele é fina e delicada e fica marcada facilmente. Misture um pouco de iogurte com água de rosas e aplique na região. A receita ajuda a melhorar a circulação, deixando a pele mais elástica e suavizando linhas de expressão. O iogurte é também a base de receitas com vaselina e pepino para tonificar e iluminar, e com chá verde para combater o inchaço. Saúde e comportamento. Atenção famílias de Curitiba e região. A Igreja Visão Missionária espera você e toda a sua família para participar das nossas grandes concentrações de fé e milagres todos os dias, às 9 da manhã, 3 da tarde e em especial às 7 horas da noite, aos domingos, às 8 da manhã e às 18 horas. Dê uma chance para você. Dê uma chance para os seus familiares. Igreja Visão Missionária, na Anne Frank, número 4209, a 50 metros do Terminal do Carmo, no bairro do Boqueirão, em Curitiba. Visão Missionária, a igreja sempre com você. Giro News. As primeiras notícias do Brasil. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, defendeu na última terça-feira a reforma das instituições militares, multilaterais, globais e do Conselho de Segurança da Organização. Em discurso durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York, nos Estados Unidos, o ex-premier português afirmou que a alternativa à reforma seria uma fragmentação maior. É uma reforma ou uma ruptura, disse ele. Giro News. Tropical Gospel. Rádio Tropical Gospel. Você ouve agora Saúde em Dia. Saúde em Dia. Dicas e informações de saúde e bem-estar para você viver bem melhor. Saúde em Dia. Mais um Saúde em Dia chega no seu rádio, comigo Lilian Flores e com muita informação. Ter acesso a tratamentos e novos medicamentos são algumas das lutas mais frequentes de pessoas com câncer. Grupos e associados voltados ao combate da doença foram conquistando alguns direitos, mas eles ficaram dispersos em meio à vasta legislação. O Estatuto da Pessoa com Câncer, sancionado no fim do ano passado, é visto como um avanço por especialistas nesse sentido. É que pela primeira vez, um único texto reúne direitos de pacientes e deveres do Estado e da sociedade. Essa é a grande força do documento. Ele pode ser lido, reconhecido e utilizado como ferramenta de defesa. Quem avalia é Luciana Holtz, presidente do Instituto Oncoguia. Para ela, os grandes destaques são o direito à informação de qualidade, a um acompanhante durante os tratamentos e a prioridade em diversos tipos de atendimento. Essas regras já contam em algumas leis, mas estão longe dos olhos de quem precisa. Para você saber mais desse documento, entra lá no site da Veja Saúde, tá bom? Muita saúde, tudo de bom para você na sintonia e acompanhe sempre as notícias aqui na número 1. Você acabou de ouvir Saúde em Dia, diariamente, com dicas e informações de saúde e bem-estar, para você viver bem melhor. Saúde em Dia.
A rádio da família Tropical Gospel. Esta é ZYJ 255, Rádio Tropical Gospel do Paraná, 1320 kHz. Estúdios localizados em Curitiba, 24 horas no ar. Estamos também na internet, www.radiotropicalgospel.com.br, na plataforma de aplicativos. Rádio, informação e alegria. Rádio Tropical Gospel, Curitiba, Paraná, Brasil. Muito bem, amigos, voltamos com o programa Momento Saúde e agora vamos entrar em temas profundos que vão edificar a sua vida, tá bom? Hoje nós vamos continuar falando sobre os metais pesados, né? Esses metais que oxidam o organismo, eles viram um veneno silencioso que vai matando a pessoa gradativamente. Doutora, como é que esses metais entram? E se eles entram, quanto tempo eles ficam no corpo ou é por resto da vida se as pessoas não tirar esses metais pesados? Como seria? Infelizmente, como nós estávamos falando, esses metais pesados estão em todos os lugares. Um dos exemplos clássicos que eu sempre falo é que o missionário levava o chocolate dele, daquela marca maravilhosa, né? E a gente achou, fazendo análise lá na clínica, achamos chumbo. 70% de cacau ainda. Eu pensei que estava comendo um chocolate saudável. Tinha chumbo e alumínio, né? Então, tudo que tem no plastiquinho, que tem alumínio, né? O flúor, né? Os dentistas que me perdoem, né? Eu sei que foram feitos uma faculdade para falar bem do flúor, mas o flúor vai calcificando a nossa pineal, que é uma das partes mais importantes que tem no nosso cérebro, né? Hoje eu uso pasta de dente sem flúor. Sem flúor, né? E de extrema importância. Se não quer ter demência, se não quer gente ter Parkinson, cérebro é a coisa, né, primordial dentro do organismo. Se nós temos substâncias que estão calcificando, o que é perder a funcionalidade, virar uma pedrinha, então não tem como ter saúde. E vai, né, se né? acumulando no corpo? Vai se acumulando, vira uma toxina, né? Uma toxicidade dentro do organismo. Por isso que a pessoa fica irritada, por isso que ela tem insônia, tem dores no corpo, né? Demência, Parkinson, Alzheimer, né? Que mais? Não consegue emagrecer, né? Hiperatividade, né? Falta dos hormônios dentro do organismo. Tudo que você possa imaginar de ruim que hoje em dia todo mundo está enfrentando, pode sim ser um metal pesado dentro do teu organismo. E principalmente dentro do nosso organismo, se tem um metal pesado, ele se liga com parasita. Então, fica muito mais difícil, por isso que tantas pessoas tentam fazer a desparasitação e não conseguem, se elas não eliminam, se não tem uma máquina eficiente e se elas não fazem essa remoção do metal pesado. Então, olha quanta coisa o metal pesado pode estar influenciando a sua saúde e você não sabe. Você está comprando pasta de dente aí no mercado, você está comprando desodorante, você está usando a panela de alumínio, de teflon, air fryer, que mais? Tintas também, Tintas, né? Esmalte, maquiagem, tudo tem metais pesados. Tem petróleo, eles colocaram petróleo nos cremes. E isso entra no corpo, né? Tudo metais, isso, né? Vai entrando no corpo. Vai pelo sangue e vai prejudicando. E vai se acumulando. Lembra que eu falei da importância dos órgãos? Aquilo vai... Porque nossa, mas mesmo assim o meu fígado não tá bom, meu rim não tá bom, né? Meu pulmão... Pode sim que esteja um acúmulo ali de metais pesados dentro do organismo. Por isso que o teu órgão, lembra que eu falei da faxina, que o sistema imunológico tem que ficar limpando o chão? Aí que é o problema. Então, como ele está tentando remover aquilo ali e não consegue, ele entra em colapso e o sistema imunológico para de funcionar. É interessante que essa medicina integrativa, ela limpa, ela lava você por dentro. Nós estamos acostumados a tomar banho por fora, né? Nos lavamos por fora, mas quem está lavando os seus órgãos internamente? A medicina integrativa, através de todo esse processo que a doutora Roberta faz, ela começa a limpar as sujeiras do interior do organismo.
E essa sujeira são metais pesados, são fungos, são parasitas, são germes, são vermes, são vírus, são bactérias ruins. É muitos seres vivos, para você ter uma ideia, que habitam no nosso corpo. É muita sujeira, as toxinas. E eu queria que a senhora também falasse sobre parasitas, doutora Roberta, né? Quantos tipos podemos ter de parasitas? O que são? Um senhor chegou a falar para mim que tem uma tênia de 25 metros dentro do corpo. Tênia. Quem será, né? O que é tênia, doutora Roberta? E quem são esses parasitas? Existem vários tipos de parasitas, é isso? Vamos lá. Como eu falei, o sistema imunológico ele foi programado para combater esses tipos de situações dentro do nosso organismo. Então, desde sempre, né, a gente combate, a gente entra em contato com esses parasitas, né? Então, o que é um parasita dentro do nosso organismo? É aquele que ele se nutre do que a gente tem para oferecer. Se é vitamina, são tudo que você possa imaginar que tiver ali para alimentar, os açúcares, né? Por isso que é tão difícil remover o açúcar dentro do organismo, porque o parasita ele precisa se alimentar de alguma coisa. Eles adoram o açúcar. Então, o que a... Quer dizer, então tá cheio de bichinho, de fungos, esperando o açúcar entrar para eles fazer a festa, é isso? Eu tenho uma paciente que ela falava que a mãe dela, ela sentia um negócio vinha aqui assim até na garganta. Então, enquanto ela não comia uma colher de açúcar ou um chocolate... O parasita subia até lá? O parasita, ele conseguia... Pedindo o açúcar. Pedindo o açúcar. Ó, o pastor Cláudio falando aqui, ó. Passamos mal uma semana, porque tiramos o trigo e o açúcar. Mas agora já estou me sentindo melhor. Obrigada, doutora Roberta, missionário, pelo apoio. Que benção, hein? Isso aí, tá vendo? Cláudio. É a crise da cura. É aqueles dias, né? Que o corpo está, o período da abstinência, mas depois volta tudo normal e aí começa o período da saúde, né? A Edna está falando, estou melhorando muito. Com tratamento, né? Não, Olha a que Edna interessante. é uma coisa, Edna, um super beijo, né? A Edna é um exemplo, assim, né, de superação. Eu lembro que a Edna chegou na clínica, o medo dela era comer banana, mas a farinha láctea, os açúcares... Ela não tinha problema, não. Ela falou assim, eu vou emagrecer, eu vou ficar bem comendo banana e batata. Eu falei, vai, amor, vai lá, come bonitinho, você vai ver. E ela já emagreceu 8 quilos quase em um mês. Eu não coloco quantidades, quem sabe eu falo, gente, come à vontade, né? Claro que você... Tem gente que não pode comer. Tem gente que tem que falar que tem que fazer jejum, não adianta. Para quem conhece, mas, é mais ou menos uma dieta cetogênica, né? Não, mediterrânea, né? Cetogênica não, porque ela entra banana, ela entra batata. A cetogênica é zero carboidrato. Então, se você chega... não é low carb também, porque eu não limito carboidrato. Eu falo, gente... Então é mediterrânea. Mas assim, é o que tem na terra, né? Os tubérculos, os legumes, os verduras. O que passa, né? Isso daí, carnes, ovos, frango. Então a pessoa não passa fome. Peixe, não, de jeito nenhum. Não vi ninguém reclamando. O negócio é abandonar os industrializados, né? O problema é abandonar os veneninhos. Esse daí, aí a pessoa, ela, infelizmente, ela passa por um detox, ela passa por uma crise de abstinência. E olha, essa semana eu fiz um sorvete de banana com maracujá maravilhoso. E tem como, né, missionária? A gente acha que não, você vai morrer ou acabar o mundo. Sim, com aquele azedinho do maracujá. Não, você fez também aqueles redondinhos lá de maracujá, não, aqueles de chocolate de chocolate, né? Nossa, eu tô inventando saudáveis, lá. Né? Tô inventando. Tô esperando lá, missionária, um pouquinho pra mim. Doutora, quantos tipos de parasitas, né? O que é parasitas? Então, parasita é aquilo que são seres, né, que estão se alimentando do que nós temos para oferecer. Mas esses parasitas entram como no corpo? Ou eles desenvolvem, nascem lá dentro por conta da má alimentação e das toxinas? Porque quando você vê uma água parada, você percebe que começa a nascer ali, desenvolver alguns germes, né? Quando uma pessoa morre, por exemplo, ela fica no caixão lá, daqui a alguns dias,
ela está toda comida por vermes que estavam dentro dela, né? Isso, eles estavam adormecidos. Adormecidos estavam lá. Então, já que não tem um açúcar para comer, começa a comer a pessoa, né? Você está entendendo? Então, é esquisito, mas é a verdade, é isso né? mesmo. É terrível falar. Mas é isso mesmo. A eletricidade do corpo, nós somos seres energéticos, nós temos uma eletricidade, né? Tudo no sistema nervoso ele acontece. Quando você morre, a tua eletricidade acaba, aí que os fungos que estão ali, eles tomam vida. Então, por isso que você passa por um processo de decomposição depois que você morre. Tudo que está dentro do teu organismo um dia vai te comer. Então, só está esperando o momento certo para isso. Na realidade, existem seres vivos dentro do corpo da pessoa, né? Isso mesmo. A pessoa tem que entender. E alguns são horríveis. Tem as bactérias boas, que são seres vivos, que são os probióticos, também, né? Uhum. São bons, mas tem as bactérias ruins que destroem o nosso organismo. E os parasitas. É um mito isso, missionário. Eu vou ter que só entrar aqui. Deus, ele não nos prejudicou em nenhum momento, né? Não é que as bactérias sejam ruins, né? Nós temos 30 trilhões de células e 39 trilhões de bactérias dentro do organismo. Será que Deus realmente ia fazer alguma coisa de errado? E as bactérias ruins que entram lá? É um mito da indústria. Então é assim. Só para as pessoas comprar probiótico? Só para tomar antibiótico. Entendi. Entendeu? Não é que a bactéria seja ruim. O problema é que a bactéria ela está num local que não deveria, por causa do pH do local. Então, por que ela parou ali, ela se manifestou ali, a cistite, o H. pylori, seja qual for a bactéria ali, porque a região foi propícia para ela se manifestar onde ela não deveria. Eu sempre dou o exemplo do fungo. Por que uma parede tem um fungo e a outra não? Porque uma não foi iluminada, tem a umidade, o ambiente favoreceu aquele fungo a comparecer. A bactéria também é do mesmo jeito. Não é que Deus fez as bactérias boas, né? Isso é a história da indústria. O problema é o porquê que aquele pH permitiu que aquela bactéria se manifestasse. E por que os caras dão tanto antibiótico, tantas... Porque é dinheiro. Aí você vai lá, por isso que fala assim, tem uma resistência bacteriana, aí você acabou com todas as bactérias boas, porque a gente precisa de bactéria. Dentro do nosso intestino é feito de bactérias. Por que então a gente vai lá e acaba com a proteção? Porque a bactéria ela vira uma proteção ali no intestino. Porque dentro do consultório eu introduzo bactérias, né? Para quem faz o enema, tem a introdução dos probióticos ali, justamente para... eu limpo e coloco bactérias do bem. Não é do bem, mas eu coloco bactérias que ali naquele ambiente elas vão conseguir se fortalecer e aumentar a proteção. Porque quando o intestino não está bem, o meu forte sofreu um prejuízo por causa de uma alimentação, metal pesado, parasita, toda aquela história ali, e aquele ambiente que devia ser um forte, firme, de proteção, ele acaba perdendo a sua propriedade e tudo acaba entrando dentro do sangue e vira uma febre. O sistema imunológico já estava ruim. Lembra? Já estava se preocupando com metal pesado, com parasita, com emoções, com isso. Ainda mais um forte, aonde a proteção deveria existir, ele se acaba. Aí que as doenças autoimunes deita e rola. Aí você não consegue mesmo curar nada dentro do teu organismo. Entendi. Mas vamos voltar então, a doutora deu uma aula aqui sobre bactérias, hein? Coisa que eu não sabia. Mas vamos voltar, por exemplo, aos parasitas, é aquilo que faz mal, né? Parasita, vermes também. Qual é a diferença de vermes e parasitas, né? E quantos tipos de parasita existem? O que eles causam no corpo da pessoa? Então, pasmem, né? Eu sei que o parasita é o que mais dá de conversa dentro da clínica, como parar o tamanho dos parasitas dentro da clínica. Quem que tem a tênia maior. É o que dá, a gente tira. É melhor quem não tem. A minha tênia tem 10, outra tem 15 metros. A gente fica, matar esse bicho dentro de mim. A gente fica tirando sarro de quem tem a tênia maior. Mas nós temos mais de 100 tipos de parasitas, né? Por que eles estão ali? Só um adendo aqui, eu fiquei assustado quando a máquina aumentou
o tamanho dos parasitas, é tudo bicho, parece demônio, os bichos terríveis, coisa mais feia. Parece, né? Gente amada, procure lá no Google parasitas, vão mostrar as fotos. Essas coisas estão dentro do seu corpo, estão no teu sangue, estão às vezes no cérebro, às vezes está ali no rins, no fígado, no estômago, às vezes estão lá no intestino, gerando vários tipos de doença, né? Existem mais de 100 tipos de parasitas, já pensou isso? E semana passada eu falei daquele caso da Rebeca, não sei se o missionário e a missionária se recordam, que ela tinha um parasita no cérebro e ela ficou por 8 anos amordaçada, né? Ela tentou matar os pais, pegou faca, aí sofreram denúncia, o Estado mandou ela pro hospital psiquiátrico, o hospital psiquiátrico devolveu ela porque não aguentava, ela destruiu a casa, ela assim, o pai dela era pastor, então orava muito, remédio. Não tinha nada a ver com demônio, né? E não tinha nada a ver com demônio, era um parasita que destruía a mente dela e deixava ela super agressiva, e só tratando ali com homeopatia, em um mês ela mandou uma cartinha pro Dr. Laí Ribeiro agradecendo porque ela passou 8 anos amarrada dentro de casa. Só com remédios e nada. Né? Remédios, orações e nada. E nada. Era só para tirar o bichinho de lá. Era só uma homeopatia simples para tirar o bichinho. Então, existem aqueles... muito. E é forte, né? Interfere na mente da pessoa. Tudo. Deixava a pessoa fora da casinha. Por isso que tem tanta gente se matando na rua e a gente não entende. Também tem o bicho do porco, né? Que vai na cabeça também, que é outro problema também, né? Então nós somos, né, rodeados. O HIV é um tipo de um parasita, também, porque né? O sistema imunológico ele entra em deficiência, né? Por isso que ele não consegue sobreviver. Antigamente, né? A AIDS foi um problema da geração da década de 80? Foi. Né? Mas matou pessoas. Nossa, e porque ele diminuía o sistema imunológico, suprimia ele, não deixava ele trabalhar, mas não era a AIDS que matava, era o que entrava ali. Então, a gente tem que entender que nós temos uma luta, né, contra os parasitas dentro do nosso organismo. E ninguém fala isso, ninguém trata. Você vai hoje em dia no pediatra, ele fala que não precisa, porque não tem manifestação nenhuma. O adulto, muito menos. Quando foi a última vez que você tirou teus vermes dentro do organismo? Não tira. Não tira. Você lembra que eu falei que se tem metal pesado, o parasita não sai? Antigamente os avós e pais cuidavam das crianças para matar os vermes. Os parasitas estão ali dando um monte de enfermidade. Um monte de enfermidade. Por isso que a gente também não melhora. Então temos os parasitas que estão pegando só um nossos pouquinho, doutora, nutrientes. por que o que nós estamos falando é novidade para você? Porque tudo é oriunda da formação da nação, por exemplo. O Brasil, por exemplo, ele foi dominado pela medicina convencional. Hoje, quando nós ouvimos falar de medicina, a gente entende que farmácia, remédio, né, consulta e essas coisas, né? Porque o Brasil foi dominado pelos laboratórios, né, farmacêuticos, né? Então, o que mais predomina aqui no Brasil é a medicina alopática, que trata as pessoas com remédios. Mas se você for para os Estados Unidos, Costa Rica, se você for para o Japão, a China, se você for até para a Alemanha, esse assunto que você está ouvindo, essa nova medicina para o Brasil, mas para eles não é. Existem países que essa medicina integral supera a medicina alopática. E quem pratica, missionário, é charlatão. Aqui, né? No Brasil, né? Porque é o caso do Dr. Laí. Sim. Né? Então, o Dr. Laí... Mas eu vejo grandes depoimentos assim de pessoas que foram curadas, que foram restauradas em várias áreas do corpo por conta desse conhecimento dessa medicina integrativa que, infelizmente, é barrada, né? A indústria não quer. No Brasil, a indústria é muito forte, né? Os laboratórios dos remédios não querem que você descubra isso, você está entendendo? O Japão, por exemplo, já é muito forte. Os médicos ortomolecular lá são bem
bem reconhecidos, né? No Japão, até na China, na Rússia, inclusive na Rússia, entendeu? É muito forte essa medicina integrativa. Na Nova Zelândia é o que predomina, na Alemanha, entendeu? É muito forte nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, né? Mas aqui no Brasil, infelizmente, em outros países, quem predomina é a convencional, que bloqueia esse conhecimento e faz com que as pessoas dependam só de remédio, né? E estão vendo aí muita gente morrer. E como é que se faz para tirar essas parasitas, matar elas? Como? Maravilhosa. Qual o tratamento, né? Qual o tratamento? A gente conversa muito sobre parasita na clínica. Acho que é um dos meus melhores assuntos, né? Eu sempre digo assim, isso é teoria minha, né? Mas quem sou eu para falar alguma coisa? Que eu acho que os parasitas eles sofrem uma modificação. Eu acho que eles estão muito mais resistentes. Eles dependem de hospedeiro, é isso? Sim, depende do hospedeiro. Perfeito. Mas os parasitas de quando eu era criança, eu acho que eles estão mais resistentes de hoje. Como as bactérias... Ou a imunidade está mais fraca das pessoas, e por conta disso eles se fortaleceram. Eu acho que teve alguma mudança ali, porque não é possível, assim, tá muito difícil de matar parasita. Gente, não é uma coisa fácil, eu sempre falo assim, te prepara porque vai demorar, é um processo. E né? Eu comecei agora, hein? Agora que eles começaram a tirar os parasitas. Então, na clínica, tudo é feito, todo o detox é pensando nisso. Então, eles vão fazer os aparelhos, né? Que hoje tem um maquinário, assim, extraordinário dentro da clínica para remover parasitas, metais pesados, né? Para tirar a inflamação, o ILIB, que é incrível, o ozônio, que é sempre uma ferramenta divina, eu defendo o ozônio com unhas e dentes, ele não é tudo, mas ele faz parte do tratamento, tem que ser feito o ozônio, enemas, né, a gente faz muito enema dentro da clínica, que é o que mais ajuda a tirar o glúten, tirar os metais pesados, os parasitas. Uma limpeza do intestino, né? Essa é a principal, então o pessoal tá melhorando muito com o enema. Se não tivesse o enema, eu acho que o tratamento não seria o mesmo, né? Glória a Deus que eu consegui conhecer o enema lá na pós, porque também era uma coisa que eu não tinha essa visão, né? A sauna, então a sauna ajuda a tirar metais pesados, ajuda a tirar plástico de dentro do organismo. Os nossos hormônios estão sendo impedidos de funcionarem, né? Por causa dos plásticos, por causa das toxinas dentro do nosso organismo. Então, toda a clínica, gente, eu só pensei em detox. Pensa numa pessoa que investiu, está ainda investindo em diagnóstico e remoção de tudo que está te adoecendo. Porque se você não remover, sim, tem uma possibilidade muito grande de você desenvolver uma demência. Sim, tem o Parkinson, loucura. Você pode estar destruindo câncer, né? Você pode estar destruindo o teu casamento porque você não tem paciência com o teu cônjuge, né? E porque você tá cheio. Então, eu já tive uma experiência que eu me contaminei, porque aonde que tá? Vamos falar onde tá? Tá na água, estão nos alimentos, né? Falta de saneamento. Não é uma doença de pobre, né? Porque antigamente se falava, tem parasita, é pobre. Mas todo mundo tem. Ninguém é alecrim dourado aqui que não tem parasita. Todo mundo tem parasita. Entendeu? Então a gente tem que encarar a realidade. Vamos encarar e vamos tratar. Não fica de mimimi. Não. É necessário a gente fazer uma desparasitação, remover metais pesados, ajustar a alimentação, ajustar aquilo que está, quais são os órgãos que não estão bem e começar a melhorá-los e olhar dente, né? Porque a gente já falou muito sobre dente aqui, mas o dente é um mundo que outro mundo que ninguém fala, que parece que a boca, o corpo não tem dente, nada funciona, né? O dente é um ser que está longe do corpo e ninguém olha. Então lá na clínica a gente olha tudo, gente, tudo que você possa imaginar, que o Dr. Laí Ribeiro
ele ensina, né? Ele tem passado todo esse conhecimento. Infelizmente, daqui a pouco a pós já está acabando, já estou ficando já com saudades. Mais 6 meses, lá no começo parecia impossível. Quem sabe a minha história, né? Eu achei que eu nunca ia conseguir pagar essa pós. E glória a Deus. A Fátima hoje... está perguntando aqui qual o medicamento para matar os parasitas. Na realidade, não é um medicamento, é um processo, né? É um maquinário. E são máquinas, né, que trabalham com vibrações, a doutora pode explicar melhorzinho assim sobre os maquinários. Não é maquinário, mas é maquinário. Não deixa de ser máquinas, né? Que Como trabalham, é o né? nome dela? É que existe, chama-se o nome da tecnologia, né? Então, é que nem eu descobri um negócio lá, eu dou meu sobrenome, né? Então, o médico que descobriu a frequência, ele colocou frequências de cura. Então, o Dr. Reif, que foi um médico dos Estados Unidos, ele colocou o nome, o sobrenome dele no aparelho. Né? Então, se chama Reif. Então, existem vários tipos de Reifs, né? Então, lá na clínica, eu tenho o Reif para matar, enfraquecer os metais pesados e vai limpando os parasitas, né? Hoje em dia chegou agora o Spook, né? Então o Spook 2 é um aparelho que é difícil de entendimento. Eu sei, eu não estou desmerecendo, mas às vezes até eu paro para pensar e falo, nossa, é muito... Ontem eu usei o Spook e levei um choque, né? Tem um choque assim, mas é um choque tranquilo, entendeu? Não tem nada de não tem choque, é só uma vibração, não fala... Uma vibração, É só uma vibração, uma vibração. Não é choque. Para matar os parasitas. Achar que... Não, ninguém vai ser eletrocutado lá. Não é choque. Não, é vibração. É vibração. E, então, esse novo aparelho ele tem 53 mil frequências de cura. Ali eu tinha 400, 500 frequências de cura na clínica até agora, aumentou para 53 mil. Então é uma máquina incrível, né? Só que a gente está já inserindo para a pessoa mandar um pedaço da unha e começar a tratar isso, mas isso fica para uma outra história, porque eu sei que é muito difícil, mas resumindo, a clínica você vai tratar lá com frequências de cura. Uma oração é uma frequência, né? Se você ora por uma pessoa, nós cristãos, nós acreditamos no milagre. Nós acreditamos que você colocar as mãos, você vai conseguir, Deus vai... Uma frequência divina, né? É uma frequência... A Bíblia chama essas frequências de unção do Espírito Santo. Entendeu? Né? Então, mas não deixa de ser uma frequência, né? É uma frequência. O Wi-Fi, por exemplo, você não vê, mas como é que nós conseguimos acionar a internet através desse Wi-Fi? Porque é um tipo também de uma frequência, né? Então você tem que entender essas coisas, tá, gente? Para você entender a medicina integrativa e todos esses aparelhos que são realmente extraordinários e fazem mudança, né? Estou vendo aqui a Edna dizendo que melhorou muito, a Divina também melhorou muito, o Cláudio melhorou muito, entendeu? Então muita gente, né? Eu melhorei muito. Nós melhoramos. Eu melhorei, vocês não têm ideia. Era uma pessoa extremamente irritada. E o emagrecimento vem por conta dessa mudança de hábito, dessa limpeza no organismo, né? Você começa a emagrecer sem ter a intenção de emagrecer, mas você começa, o inchaço desaparece, as dores do corpo desaparecem, a energia volta novamente, né? Entendeu? Às vezes a gente acordava com dor no corpo, parece que eu tinha levado uma surra. Mas eu não dormi. Não era para mim acordar descansado. Você acorda com dores no corpo, você acorda, entendeu? Assim, bem diferente. Mas agora não, agora você acorda sem dor nenhuma no corpo, né? Isso é muito bom para quem sofre de fibromialgia, né? Como esses aparelhos têm tirado as dores dos corpos, dos ossos, né? Para eles então, também. Gente, é extraordinário. Todo tipo de doença ela tem o mesmo fundo, né? É uma desnutrição, é uma intoxicação, é um emocional, né? Então, inflamações dentro do organismo. Então, a base parece a mesma.
Só que o exame da biorressonância, que é o que eu faço lá na clínica, ele individualiza esse tratamento. Então, é bom para todo mundo vitamina D? Não, às vezes a pessoa não precisa agora, depois ela vai precisar. Todo mundo precisa de ômega 3, todo mundo precisa, não sei, eu preciso... A biorressonância é extraordinária também, ela indica, né, o que o teu corpo está precisando. O que o teu corpo está precisando. Naquele momento. Exato. Então, a gente sai da indústria, a gente sai do protocolo padrão e a gente entra no indivíduo. O indivíduo vai me contar o que ele precisa pelo exame da biorressonância. Por isso que não adianta me perguntar, doutora, isso aqui... Não sei, eu tenho que testar. Isso, não sei, eu tenho que... Não sei, eu tenho que testar. Porque o que é bom para mim, nem sempre é bom para você. Então, a gente sai da indústria, a gente sai do protocolo padrão e a gente entra no indivíduo. Então, é isso que é o de mais extraordinário, é o que eu mais sou apaixonada, eu posso dizer assim, pelo tratamento, é essa questão, que você trata cada um do jeitinho que ele é. E é diferente, né? Cada organismo é diferente, né? Cada organismo é um, né? Eu precisava de alguma coisa, a missionária precisava de outra, e aí a biorressonância vai direcionando. E o interessante não é a complexidade do tratamento, é o resultado, né? A questão não é o meio, mas é o fim, né? Você percebe os resultados, né? Então você começa a aceitar, não, realmente é algo novo aqui para o Brasil, né? A medicina integrativa, todavia, ela dá extraordinário resultado. Então, nós estamos chegando no final da programação. Doutora Roberta, suas considerações finais, o telefone, para que as pessoas possam entrar em contato, né? Tirar suas dúvidas com relação a essa medicina integrativa. Gente, né, eu espero que vocês tenham gostado. É um conhecimento, né? O futuro da medicina chegou, mas não chegou para todos. Isso é uma frase que o Dr. Lair Ribeiro sempre fala. São conhecimentos que você não vai encontrar. Hoje, não sei quem me falou que um médico estava defendendo a margarina, estava defendendo o pão. Então, tem muita informação jogada na internet, mas não quer dizer que a indústria paga para artigos científicos serem comprovados de que isso é bom, de que aquilo é bom. Então, a gente tem que ir numa fonte confiável, né? Num tratamento que seja confiável e te olhe como um indivíduo, te olhe todas as partes que você, né, tem dentro do teu organismo, que não te loteie, né, que não olhe só a ponta do iceberg, né. Então, novamente, gostaria de agradecer ao missionário, à missionária por né, estarem aqui, me sinto muito honrada, né. Para quem não sabe, então a clínica ela fica lá no centro de São José dos Pinhais. O telefone, né, é 41 99 776 4246. E eu aprendo muito com vocês. Eu alegra meu coração, porque quem me conhece sabe que é a minha paixão falar sobre saúde e esse jeito com Deus, que é uma coisa que ninguém fala. Deus sempre tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas, então... O interessante da medicina integrativa é que ela coloca Deus, né? Ela coloca Deus, entendeu? Olha, você precisa ter fé em Deus para que você possa receber a tua cura. Isso é muito interessante, né? O que mais me chamou a atenção foi isso, né? Que Deus está no meio da medicina integrativa, né? Amém. Então isso é muito forte. O Michael Douglas está dizendo aqui, porque a medicina integrativa ela não serve só para emagrecer, mas ela serve também para engordar. Ele está dizendo aqui, estou com 27 anos, peso 55 quilos, desde os meus 16 anos, e não engordo. Eu tenho uma boa alimentação, já tomei até vitaminas para engordar e não engordo. Será que pode ser parasita? Dr. Lair Ribeiro ensina como engordar. Mas eu não vou ensinar você aqui, porque senão, né? É outra oportunidade, né? Mas tem que ver o organismo tem dele, que ver, mas pode ser sim parasita, claro que pode, mas também tem alguns segredinhos aí. Não vou dar todos os meus segredos aí. Minha missionária, suas considerações? Bem, agradecer vocês, ficaram ligadinho conosco ali. Espero que vocês tenham aprendido. E uma coisa eu falo,
não fique somente ouvindo, mas tente praticar, tente fazer, tente dar o seu melhor para você, porque você é muito especial e, como eu falo, o Senhor falou que o melhor da terra é para nós. E nós temos que provar esse melhor da terra, ter realmente uma vida saudável. Uma vida saudável, ela é tudo. Ela dá energia para você orar, para você jejuar, para você ser mais feliz, entende? Então, essa programação que possa te ajudar. Deus abençoe a doutora Roberta, que tirou um pouquinho do seu tempo, porque a gente sabe que é muito corrido, para estar aqui nos ensinando. Deus abençoe ao missionário. Foi uma aula, né? Foi um show de ensinamento aqui. De aula graça, hein, gente? Gratuita para você aprender cada vez mais, hein? Quarta-feira que vem, volta o programa Momento Saúde aqui pela Rádio Tropical Gospel AM 1320 com a doutora Roberta Franco, tá bom? Aproveitando só um pouquinho e avisando que hoje à noite eu vou estar ali no Cajuru. Atenção, povo de Deus do Cajuru, hoje à noite, noite da Sã Doutrina, estarei aí na Rua Trindade, número 12, aí no Cajuru, nesta noite, pregando a palavra de Deus, tá bom? Aguarda a todos, né? E amanhã eu vou estar no Jardim Itália, ali em São José dos Pinhais, hein? Legal. Missionária vai estar no Jardim Itália amanhã à noite, tá bom, gente? E fique ligado e participe. Obrigado, Gilberto, pastor Gilberto Gonçalves, ali na mesa de áudio, que trabalhou com eficiência. Deus abençoe você, até a próxima quarta-feira, em nome de Jesus. Tchau, tchau.